A gente sabe que em alguns locais o número de leitos de UTI de ventiladores está escasso e está sendo racionado. Os pacientes muitos pacientes não estão tendo a oportunidade de usar o ventilador de forma em tempo necessário hábil. Isso tem aumentado muito a mortalidade. Então, em alguns locais, o uso do aparelho de anestesia tem se utilizado o aparelho de anestesia como um ventilador na terapia intensiva, tá? Então você tem lá as salas cirúrgicas ociosas, porque as cirurgias seletivas não estão acontecendo, você poderia utilizar esse aparelho de anestesia como ventilador mecânico, tá? É uma alternativa, em alguns locais está fazendo, tá? Se isso acontecer, houve até uma publicação aqui recente, 3 de junho, na Sociedade Brasileira de Anestesia, Rojan e colaboradores, fizeram algumas recomendações, 2 páginas, algumas recomendações sobre os cuidados que tem que ter no aparelho de anestesia. Bem interessante. Uma coisa que tem que ser feita é desligar a alimentação de óxido nitroso para você não fazer uma administração inadvertida de óxido nitroso nesses pacientes, tá certo? Retirar os vaporizadores de servo, de isoflurano, desflurano, se você tiver, retira. Se não for possível, deixa ele seco, esvaziado, certo? Também para evitar que alguém de forma inadvertida ligue um anestésico inalatório nesse paciente. Não esquecer de proteger o aparelho de ventilação, o aparelho de anestesia, colocar o filtro no ramo expiratório também, bota o filtro do paciente e bota o filtro no ramo expiratório para proteger o aparelho, tá? Usar o filtro do paciente, que é um filtro de umidificação passiva, que a gente falou de umidificação passiva, né? Não se deve fazer umidificação ativa e eu não conheço nenhum aparelho de anestesia que tenha sistema de umidificação ativa. A maioria deles é umidificação passiva através da retenção de água pelo filtro, né, que é utilizado próximo ao paciente. Em relação a trocar a calça dada não precisa ser trocada entre um paciente e outro, tá certo? Primeiro, porque o aparelho de anestesia está sendo protegido pelos filtros e a calçodada ela é muito alcalina e potencial viricida, certo? Eu vou trocar a calçodada quando? Quando ela ficar roxinha? Não necessariamente quando ficar toda roxa. Você pode observar pelo capnógrafo, certo? Se tiver a reinalação máxima de 5 milímetros de mercúrio aí, então você tem muita reinalação de gás carbônico, você poderia trocar essa calçodada, ou se ela estiver começando a mudar de cor, você deve trocá-la também, tá certo? Em relação ao desmame, eu já falei, né? Desmame de ventilação mecânica.